Vocês gostam de castelos? Eu gosto muito. Os castelos nos lembram uma época passada. Uma época de senhores feudais, de cavaleiros em armaduras, de reis que às vezes guerreavam entre si, ou de aspirantes ao trono que dariam qualquer coisa para se sentar naquele trono e serem reconhecidos como senhores de um território. Em suma, os castelos são algo maravilhoso, fantástico, estimulam a imaginação. Os castelos às vezes também guardam tiranos. Tiranos que vêm de fora, que aspiram a apagar tudo o que houve antes deles, para impor sua figura, seu nome, sua política, sua vontade de domínio absoluto. Esses tiranos que se instalam nos castelos, inconscientemente, querem ser eles, os senhores absolutos, não apenas do castelo, mas da história. Felizmente, a história sempre decide diferente. E como uma divindade que joga dados, bem, esses dados que saem do sorteio lançado pela história dão e devolvem um destino diferente. Até para quem gostaria de se eleger, se autoproclamar rei entre os homens, mas no fundo é apenas um tirano sanguinário. Hoje, falamos justamente de um desses personagens. Um personagem que de um castelo magnífico decidia sobre a vida e principalmente a morte de milhões de pessoas. Um homem impiedoso, que mesmo no fim da sua vida, teve a coragem de se dissociar de si mesmo. Um homem incrível, um homem que poderia ser definido como filho da caneta de algum escritor de fantasia. No entanto, ele foi um homem real, um homem terrível, um homem cujo nome é conhecido até mesmo nos tribunais. Hans Frank. Se você for hoje a Cracóvia, essa bela cidade no sul da Polônia, ainda o vê? Aquele castelo é o castelo de Wawel Zamek na Wawelu. Wawel é o nome de uma colina que domina a cidade de Cracóvia, que em cima dessa colina há este belo castelo, que combina diferentes estilos, o românico, o renascentista, o barroco. É o resultado de uma evolução que começa no século VIII d.C. e chega até os dias atuais. Wawel para os poloneses é um símbolo, antes de tudo, real. Os reis da Polônia eram coroados dentro das muralhas do castelo de Wawel, e quando morriam eram enterrados na cripta da igreja do castelo de Wawel. Isso mostra o quanto Wawel para os poloneses é um lugar realmente especial, desde 1320, quando Ladislau I foi coroado lá mesmo. E a tradição dos reis poloneses continuou de acordo com o período histórico, com a Polônia aparecendo e desaparecendo dos mapas que eram disputados por outros estados, no trono dos quais se sucediam vários reis, vários monarcas, às vezes até a expressão de alianças de outros. A Polônia desaparece dos mapas, como já dissemos várias vezes, e reaparece após o fim da Grande Guerra, após a Revolução Russa, após a Guerra Civil Russa. A partir daí, a Polônia toma forma novamente como um estado independente, mas como república, não mais como monarquia. Uma república que, aos poucos, se transforma em uma pequena ditadura. A do Marechal Piłsudski. Em Wawel, reis não são mais coroados, até o final de 1939, quando um novo rei, mas não é um homem de sangue azul, chega a Wawel. Seu nome é Hans Frank e ele é um Reichsreiter, ou seja, um ministro do Reich Frank quando chega a Wawel. Ele ainda não completou 40 anos, mas já é um homem estabelecido de poder. Um poder que ele construiu nas salas de tribunal, aceitando defender em cerca de 150 processos Adolf Hitler, ele, o Führer, o homem que mudou a história da Alemanha. Hans Frank é o seu advogado de confiança, é aquele que o representou em uma série infinita de processos. E justamente por esse motivo, Hans Frank obteve grande poder. Um dos primeiros sinais de reconhecimento do Führer em relação a Frank é a sua inclusão como cabeça de lista nas eleições de 1930. Portanto, a segurança de uma cadeira no Reichstag, cadeira que é confirmada a cada eleição, pelo menos enquanto as eleições fazem sentido, pelo menos enquanto as eleições são realizadas. Em 1933, Hans Frank se torna ministro da Justiça na Baviera. Ele já está escrevendo o que deveria ser sua obra-prima, um livro que será publicado em 1936, intitulado Le Exerce Überstellung und Aufgaben des Richters, ou seja, principais noções sobre a posição e as funções dos juízes. É um livro que ajuda a entender ainda hoje a psicologia de Hans Frank.
que pretende submeter a positividade do direito. E então desmoronou o papel do juiz chamado para decidir e desejado pelo Estado. Hans Frank também se torna diretor da Associação Nacional Socialista dos Juristas e presidente da Academia Alemã de Jurisprudência, um cargo que ele ocupa de 1933 a 1941, quando já está em Wawel. E neste papel, ele dita as diretrizes sobre a conduta dos advogados. E não apenas na Alemanha. Por exemplo, Hans Frank se mostra bastante crítico em relação às execuções extrajudiciais, ou seja, as sentenças de morte proferidas e executadas em questão de poucas horas, que seguem as primeiras purgações. Lembram da Noite das Longas Facas? Falamos sobre isso em outro vídeo que você encontra no canal, naquela noite que na verdade se estendeu para o dia seguinte. O Partido Nazista faz uma limpeza dos opositores, tanto os internos, como Ernst Röhm, quanto os antigos inimigos, como o general Kurt von Schleicher, por exemplo. Ou Strasser, que se opôs a Hitler, representando uma das alas movimentistas e revolucionárias do Partido Nazista. Portanto, diante dessas execuções extrajudiciais, Hans Frank objeta do ponto de vista jurídico, e tem a impressão de ser um homem lúcido no meio da tempestade. Mas essa lucidez sugere algo diferente, algo mais perverso. Algo que surge a partir de sua posse como governador-geral da Polônia ocupada. No 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista ataca a Polônia e dá início à Segunda Guerra Mundial. É um assunto que já abordamos muitas vezes, tanto no que diz respeito à questão puramente histórica, quanto aos antecedentes. Por exemplo, o falso ataque à estação de rádio de Gleiwitz, sobre o qual falamos em um vídeo específico que você pode encontrar no canal. Pois bem, Frank, quando se instala no castelo de Wawel, tem um único objetivo: tornar-se ele o novo rei da Polônia. Ele recebeu tarefas específicas, embora não oficialmente. A Polônia, o que resta do que era a Polônia, desmembrada pelo Pacto Molotov-Ribbentrop, com as províncias orientais anexadas à União Soviética. E todo o resto controlado diretamente pelo establishment nazista. Todo esse território deve se tornar uma colônia alemã. E Hans Frank recebe diretrizes precisas. Nosso querido amigo, o advogado Antônio Legero, também nos lembra disso, que foi nosso estimado convidado do canal. Com este livro, um livro muito interessante, O Perfil Criminológico dos Líderes Nazistas. Falando de Hans Frank, por exemplo, o advogado Legero nos lembra como: além das lutas de poder dentro de Wawel com Friedrich Wilhelm Krüger, secretário de Estado para a Segurança e chefe das SS dentro do governo geral. Com sua subsequente substituição por Kopp? Bem, nosso amigo Hans Frank teve várias conversas para levar adiante um plano específico, e esse plano previa exclusivamente uma coisa: criar uma zona única para os alemães e assim levar adiante o assassinato de milhões entre poloneses e judeus, escreve o advogado Legero na PE1 Gina 280 do seu livro. No final de 1942, portanto cerca de 3 anos após o início do reinado de Hans Frank, 85% dos judeus presentes na satrapia de Frank foram enviados para campos de extermínio, e a maioria foi morta. 15% foram alistados para trabalho forçado. É um genocídio assustador que leva ao filme Insanguinata, de Hans Frank. Sim, Frank tem ideias muito claras. Ele recebeu uma tarefa e deve ser conduzida até o fim, limpando a Polônia de todos esses sub-humanos subdesenvolvidos, como são definidos na retórica nazista, para dar espaço vital, como é dito, para as novas gerações alemãs. É um programa de genocídio, e Frank o leva adiante de maneira metódica. Ele não está sozinho. Em tudo isso, deve-se lembrar, Frank é muito bem auxiliado por seus subordinados, por Krüger, com quem às vezes ele entra em conflito. Tanto é verdade que Krüger será substituído por Wilhelm Koppel, e depois por 2 homens. Um deles nos encontramos há pouco tempo: Karl Eberhard Schoengart, que antes de ser enviado para a Holanda, é o braço direito de Frank, mesmo às vezes em oposição a Krüger. O outro é o vice de Hans Frank, Joseph Bühler,
Bühler e Schoengart são enviados por Frank em 20 de janeiro de 1942 para a tristemente famosa Conferência de Wannsee, a conferência que decide os métodos do extermínio. Frank é determinado em tudo isso. Frank é temido. Toda vez que desce a colina de Babel de carro, os poloneses desviam o olhar. Não ousam olhar para o carro e a escolta que descem e desfilam pela cidade. Há medo. Os poloneses também temem a esposa de Hans Frank, Brigitte Herbst. Esse é o seu nome. 4 anos mais velha que o marido, mãe de seus 5 filhos, uma mulher bastante libertina, gostava de se entregar a vários amantes. E que mais tarde será repudiada por Frank, mas sem conseguir chegar ao divórcio. Brigitte gostava de ser chamada de Königin von Polen, rainha da Polônia, porque Por outro lado, Hans era o König. O rei disse: prefiro ser viúvo. Em vez de se divorciar de um ministro do Reich, mesmo que Hans Frank fosse muito mais do que um simples ministro do Reich, ele era um plenipotenciário. Na Polônia, parafraseando uma nota uigata que se expressa em outros lugares, não se movia uma folha. Sem que Hans Frank quisesse ou não, Frank podia fazer o que quisesse, inclusive com o patrimônio da Polônia. Isso é comprovado pelo castelo de Wawel. Quando se estabelece lá, Hans Frank interrompe alguns dos trabalhos de renovação que haviam sido iniciados pelo governo polonês. Ele ordena que o castelo seja reconstruído de maneira diferente, mais adequado a um estilo alemão, diz Frank, ou melhor, mais adequado aos desejos dele e de sua rainha, Brigitte. Frank não se limita a isso. Ele é um dos muitos nazistas que saqueiam tesouros de arte. Não é apenas Hermann Göring que pega o melhor dos territórios ocupados. Há também Frank e Schoengart, que também vimos. Frank, por exemplo, contrabandeia muitos objetos de arte e os envia para o exterior ou os contrabandeia, vende por enriquecer cada vez mais de maneira repugnante. Basta pensar em um detalhe: a Scherbik, que é a espada com a qual os reis poloneses eram coroados e que os próprios reis usavam para definir novos nobres. A Scherbik foi roubada de Wawel sob o domínio de Frank e só foi encontrada em 1960 no Canadá. Ela foi vendida a comerciantes de arte sem escrúpulos, que pagaram somas muito pesadas a Wawel para subtrair aquela espada. As pinturas, os tapeçari. Nesse período, também desaparece da Polônia um famoso quadro de Leonardo, um dos poucos atribuídos ao grande gênio. A Dama com o Arminho, o retrato de Cecília Gallerani, será encontrado anos depois. Isso para entender a cobiça de Hans Frank por poder e dinheiro. Quanto ao terror, ele sabia o que estava fazendo. Tinha os homens certos para impor sua visão de terror em toda a Polônia. E assim seria até o final de 1944. Frank não era estúpido. Ele entendeu que o chamado Reich de 1000 anos não duraria 1000 anos. Mesmo que ele continuasse a repetir que o que estavam fazendo seria lembrado no milênio a seguir. Talvez sim, mas não no sentido que Frank pretendia, não como magnificência, mas como lembrança do horror. Frank foge de Cracóvia logo após o Natal de 1944. As tropas soviéticas ainda não chegaram, mas chegarão. Um mês depois, ele se refugia na Bavária, região que conhece bem. Em 4 de maio de 1945, uma patrulha americana o descobre e o prende em Tegernsee, não muito distante do ninho de águia em Berchtesgaden. Na prisão, Frank tenta suicídio 2 vezes, cortando os pulsos, mas não consegue. Em Nuremberg, ele declara de maneira ostensiva que se arrependeu e se converteu ao cristianismo. E é aqui que acontece a reviravolta. Hans Frank, também lembrado pelo advogado Leggero, se dissocia de si mesmo. O que ele diz? Ele diz: eu sou 2 pessoas e um corpo só. Há o Frank que vocês veem diante de vocês e depois há o outro, o líder nazista. E às vezes me pergunto como esse segundo Frank pôde cometer crimes tão atrozes. Se era uma técnica para tentar evitar a forca, não funcionou. Sabemos que ano S. Frank, sentado no banco junto com os outros grandes acusados do regime nazista, é acusado de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e outras acusações correlatas. Sua sentença de morte é executada em 16 de outubro de 1946 por enforcamento. Na ordem do patíbulo,
Frank é o quinto a subir a escada e se apresentar diante do carrasco. Suas últimas palavras são: agradeço pelo tratamento recebido durante o cativeiro. Peço a Deus que me aceite em sua misericórdia. Mas pode-se ter misericórdia de uma pessoa que em vida quis se eleger rei de uma terra ocupada, uma terra saqueada, uma terra violentada, uma terra ensanguentada? Por sua ordem, pode-se ter piedade de quem ordenou a morte de milhões de pessoas. Pode-se ter piedade de quem se comportou como dono das vidas de milhões de pessoas e dono de propriedades que não lhe pertenciam. Deixo a resposta para essa pergunta com vocês. A história já respondeu sobre Hans Frank, atribuindo-lhe não honras, mas a responsabilidade de ter sido um tirano sanguinário, que, com a desculpa de agir em nome de terceiros, em nome do regime nazista, do governado lado geral da força de ocupação alemã e de Hitler, tinha como alvo apenas 3 objetivos: a riqueza pessoal, o poder a qualquer custo e o sangue de milhões de inocentes. Vocês já foram dar uma olhada no nosso site oficial, encontram muitas novidades, encontram claramente nossos vídeos, nossas histórias, nossos artigos, encontram nosso merchandising, encontram, obviamente, a possibilidade de se inscreverem na nossa newsletter mensal, que é absolutamente gratuita. Chegará no início de cada mês na sua caixa de e-mail. Com todos os nossos conteúdos, muitos exclusivos e muito mais. É um serviço especial, pensado para todos vocês que nos querem bem, que nos seguem, que há muito tempo querem estar em nossa companhia e conhecer sempre mais. A história, e eu asseguro, continuará a surpreendê-los por muito tempo. Portanto, encontro marcado, como sempre, em Dentro da História, aqui no canal do YouTube, nas plataformas de podcast e também no nosso site e na nossa newsletter.